tá? Então, som ok, som ok. Então, vamos lá. Seguindo aí, como eu estava falando no início aqui, vou repetir. Estamos lendo o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte fala com a gente sobre alguns ensinos de Jesus. E como eu citei aqui outro dia, quando nós falamos sobre as bem-aventuranças, ele fala especialmente sobre os preceitos que Jesus estabelece como preceitos do reino, como preceitos da vida com ele, a vida com o Senhor Jesus, o que ele pretende para nós. E se você está aí nos acompanhando, eu vou ter que cortar aí um pedaço aí do início, deixa eu marcar aqui 5 minutos, mais ou menos, 4 minutos do início da live para cortar lá no canal, quando for para o canal. E nesses princípios, Jesus estabelece alguns critérios muito importantes para nós. Entre eles, foi o que eu falei quando falei sobre a ser feliz, né, sobre as bem-aventuranças e etc. E, como eu mostrei naqueles encontros, que a felicidade ela não pode ser circunstancial. Hoje, eu quero aprofundar um pouquinho essa questão e a gente falar sobre por que nós precisamos de espiritualidade. Por que nós precisamos ter espiritualidade na nossa vida? Por que a gente precisa disso? Num mundo tão adoecido, num mundo tão competitivo, num mundo tão cheio de disposições individualistas, por que a gente precisa de espiritualidade? O que Jesus tem a nos ensinar sobre isso? Então, antes da gente continuar, vou voltar a falar, vou voltar a fazer o convite. Se você chegou aqui agora, se inscreve no canal, já deixa aí o seu like, participa aí do chat e divulga os nossos encontros. Todo domingo, 18 horas, o canal Espiritualidade Urgente traz aqui uma live, uma reflexão sobre o Evangelho. Não é sobre religião, mas é sobre o Evangelho, sobre aquilo que Jesus nos ensinou como o padrão para a sua estabelecimento da sua forma de ensino, o seu discipulado na Terra. Então, já deixa aí o seu joinha, já se inscreve no canal se você não é inscrito, divulga para os seus amigos. O nosso encontro aqui não é um encontro de proselitismo, ou seja, de tentar converter você a alguma coisa. Simplesmente é um encontro para falar sobre Jesus e aquilo que ele ensinou. Então, sejam todos muito bem-vindos. Você de qualquer credo, de qualquer religião, você que não tem religião alguma, você que está decepcionado com a religião, você que está decepcionado com a igreja, você que está decepcionado com os evangélicos, você é muito bem-vindo aqui nesses encontros domingos às 18 horas. E também a conhecer aí o resto do canal, aí os outros vídeos, as outras lives que a gente transmite, e assim você se tornar aí um com a gente. Considere-se muito bem-vindo, considere-se convidado e considere a possibilidade, inclusive, de você se tornar aí um seguidor do canal, divulgador do canal e também até, quem sabe, nos ajudar a melhorar o canal. Você pode fazer isso através de divulgar, de deixar o seu like e também de participar com a gente, e principalmente nos comentários. Quando você comenta, o algoritmo entende que o vídeo é relevante e assim ele divulga para outras pessoas. Então, tendo dito isto, tendo falado essas coisas, vamos seguir em frente na live de hoje, onde nós vamos abordar esse tema, porque precisamos de espiritualidade. Como que Jesus ensina para a gente o poder da fé, o que tem a ver isso, o que tem a ver esse componente da nossa vida. Então vamos lá para o Evangelho. A gente está no Evangelho de Mateus,
ainda dentro dos textos, né, que vão do capítulo 5 ao capítulo 7 do Sermão do Monte. Então, capítulo 7, lá, você pode jogar aí no Google Mateus, capítulo 7. E aí a gente vai pegar o versículo 15 de Mateus 7, que começa dizendo assim: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. E aí, a base da nossa reflexão de hoje, versículo 24 ao 27. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, os religiosos. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Então, por que é importante ter espiritualidade? Por que nós precisamos nos conectar de alguma forma com a espiritualidade? Por que nós precisamos, de alguma forma, buscar uma conexão com Deus, né? Com o ensino de Jesus, com aquilo que ele trouxe para nós? Porque a vida, sabe, gente, a vida, ela não é uma coisa fácil de ser enfrentada. Aqui está dizendo, nesse texto, que nós temos que tomar cuidado com aqueles que fazem falsos ensinos, com aqueles que prometem coisas que Jesus nem falou, ou que ameaçam com coisas que Jesus não falou. Isso é um tema recorrente que a gente deve combater. Isso é algo, inclusive, que é a razão de ser aqui do canal, né, de denunciar esse uso da religião para fraudar as pessoas, para manipular as pessoas, para amedrontar as pessoas, para tirar as pessoas de verdade elas terem um contato com a espiritualidade. Então, Jesus está dizendo: cuidado com os falsos profetas. Eles são com aparência de ovelha, mas são lobos selvagens. Porque eles são como árvores ruins tentando dar frutos bons. E aí depois ele continua dizendo que muitas pessoas vão chamá-lo de Senhor
e ele vai dizer para essas pessoas: afastem-se de mim, eu não conheci vocês. E a gente já citou aqui no canal várias vezes esse ensino, ele tem a ver com Mateus, o próprio Mateus, capítulo 25. Então, lá você vai descobrir como é que é essa divisão de eu conheci vocês ou eu não conheci vocês. Vocês fizeram o mal ou vocês fizeram o bem. E aí ele termina dizendo: ora, se você ouve tudo o que eu ensinei e não pratica o que eu ensinei, você é uma pessoa sem espiritualidade. Ele não usa essas palavras, isso é eu que estou dizendo. Você não encontrou o caminho da espiritualidade, você não encontrou o caminho da fé. Você não encontrou o caminho para você enfrentar essa vida que não é uma vida fácil. Uma das coisas, uma das falsas profecias mais correntes hoje no meio religioso, especialmente no meio evangélico, do qual eu faço parte, desde que eu me entendo por gente, uma das falsas profecias, uma das mentiras mais repetidas é de que se você tiver fé, nada vai te acontecer. É o que acontece, é o que está escrito aqui? Não é exatamente isso que acontece. Essa mentira ela é contada de algumas formas que possuem um poder de ilusão muito grande. Uma dessas formas, por exemplo, hoje, é que se você der dinheiro, não vai te faltar dinheiro. Se você der dinheiro para a igreja, não vai te faltar dinheiro. Se você der dinheiro para aquele pregador, aquele pastor, não vai te faltar dinheiro. E nós sabemos que não é bem assim. O dinheiro tem toda uma subjetividade com a qual nós precisamos aprender a lidar, e, inclusive, o dinheiro afeta os afetos das pessoas. Estava assistindo estou assistindo um seriado junto com a Adriana, e hoje teve uma cena que eu achei muito interessante, muito engraçada até. Estão investigando um crime e entram na casa das pessoas que estão envolvidas com aquele crime, pessoas de altas posses, e elas tiveram uma reforma muito grande na casa. E a investigadora pergunta assim: quanto tempo levou essa reforma? E a dona da casa, que está, de certa forma, envolvida com aquilo tudo, responde assim: há 2 anos. Levamos tantos anos discutindo a reforma e levou 2 anos para ser feita. Aí ela falou assim: sim, interessante. E como que isso afetou o casamento de vocês? Porque o contexto da história tem a ver com o relacionamento dela com o marido, com o filho e com o pai. E aí ela disse assim: como assim? Aí a investigadora fala uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, que é a questão de estatística, né? Ela fala assim: você não sabia? Estatisticamente, 12% das reformas de casa terminam em divórcio. Então, a vida que envolve o nosso dia a dia, essa coisa do dinheiro, de posse, é uma subjetividade muito forte que precisa ser entendida por nós. Muitas vezes você vai precisar ou de uma orientação de uma pessoa especializada em finanças, ou você vai, às vezes, precisar trabalhar as suas questões relacionadas ao dinheiro numa terapia. Sabedor disso, muitos pregadores, sabedores do quanto que a questão dinheiro ela afeta as pessoas, eles criam essa falsa profecia. Se você der, Deus vai te dar, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Então, Jesus está alertando. Olha, espiritualidade não é isso, não. Só para a gente relembrar, o que é espiritualidade segundo o ensino de Jesus? O que resume a espiritualidade segundo o ensino de Jesus? Tem a ver com o nome da igreja que você frequenta, ou o nome da religião que você vai, ou o nome do templo que você vai? Não. Tem a ver com o lugar onde você vai, ou com a roupa que você veste, ou isso, aquilo, não. Quando perguntaram a Jesus, sempre vou repetir isso aqui, olha só,
Jesus, em que se resume a lei de Deus, o teu Pai? Ele respondeu em duas coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Ou em outra passagem que diz, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a vocês. Eu falei numa das lives aqui, na live que eu falei sobre como ser feliz sem ser egoísta, que foi, acho que a live da semana passada, eu disse que uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer para não ser egoísta é perdoar, é amar o inimigo. E o próprio Jesus mostra, num dado momento, quando ele fala assim, ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E eu falei para vocês, e estou repetindo aqui, que na passagem original, que ele está citando, que está lá no livro de Levítico, do Antigo Testamento, da lei de Moisés, não tem a segunda parte, odiará o teu inimigo. Isso foi acrescentado pela religião. E é isso que a gente precisa debater. Como que a gente vai crescer em fé e em amor se nós não compreendermos o Evangelho? Como essas pessoas aqui compreenderam. Elas disseram assim, elas ficaram admiradas porque ele ensinava com uma autoridade que elas não viam nos mestres da lei, nos fariseus, nos saduceus. Vou beber um gole de água aqui, gente. Então, elas ficaram admiradas com o ensino de Jesus. E Jesus diz assim, olha, você precisa ouvir e praticar. Porque as intempéries da vida, as dificuldades da vida, as batalhas da vida vão acontecer. Elas vão acontecer na sua vida. Em algum momento elas vão acontecer. A chuva vai cair, o vento vai soprar, a água vai encher a rua, vai encher. Isso aqui é uma metáfora para as dificuldades, para as lutas, para os problemas que as pessoas vão enfrentar. E a casa não vai cair porque foi edificada sobre a rocha. Porque foi edificada sobre o ensinamento de Jesus, não sobre o ensinamento da religião, mas sobre o ensino de Jesus. E qual é o ensino de Jesus? Vou repetir mais uma vez, porque eu aprendi há uns anos atrás que a repetição no discipulado é muito boa. Então eu vou repetir. Qual é o ensino de Jesus? O ensino de Jesus não tem a ver com os padrões dos dogmas religiosos. O ensino de Jesus é ame a Deus sobre todas as coisas e faça ao teu próximo aquilo que você gostaria que fizessem a você. Esse é o ensino de Jesus, esse é o padrão de Jesus. Qualquer outra coisa é acréscimo. Por exemplo, essa discussão sobre pautas morais, isso é do homem. Isso é do homem, isso é questão do homem. Isso não traz a espiritualidade. Quanta gente defende pautas morais em público e no particular são pessoas perversas, ruins, pessoas más. Quantas pessoas defendem pautas morais em nome de Jesus e no dia a dia são incapazes do perdão, incapazes do amor, incapazes de servir o outro. Quantas e quantas pessoas defendem diversos tipos de comportamentos. Esse comportamento é horrível. Não podemos permitir, mas no particular, na intimidade, como diz o próprio Evangelho, mas o Pai que vem em secreto, no secreto, né, como eu gosto de ouvir às vezes os pentecostais assembleanos falando, no oculto, no secreto, essas pessoas fazem coisas horríveis. São mentirosas, são fofoqueiras, são pessoas danosas, são pessoas invejosas, são pessoas que são capazes de trazer tempestades, como está escrito aqui, para a vida do outro, não trazer o bem. E aí, como que a gente muda isso? Buscando espiritualidade, buscando exatamente isso aqui, não ouvir o falso ensino, mas ouvir Jesus.
Quando a gente pega e abre o Evangelho e começa a estudar quem é Jesus, antes de estudar qualquer outra coisa, se a gente começa a entender quem é Jesus, a gente vai entender o quanto que nós precisamos voltar os nossos olhos para essa pessoa maravilhosa, que é Jesus, e aprender com ele. Hoje eu estava lendo um texto, né, no Instagram do pastor Berloffa. O pastor Berloffa é um dos fundadores da Igreja da Garagem, lá em Mogi, em São Paulo, e do movimento coletivo Inadequados. E ele fala algumas coisas, ele é muito odiado, inclusive, na internet, porque ele fala algumas coisas questionadoras. E eu estava lendo lá um texto dele e ele estava falando sobre o inferno, né? No texto ele faz uma citação sobre o inferno e a postagem era ensinamentos do Evangelho que o fundamentalismo distorceu. Um desses ensinamentos é o inferno. Jesus nunca prometeu inferno para ninguém. Jesus nunca ameaçou ninguém de inferno. Eu já falei isso aqui numa outra live. Jesus disse assim: se você não decidir que não vai buscar espiritualidade em Deus, em Jesus, você vai ficar afastado dele. E aí é por sua conta e risco. Mas Jesus nunca disse para ninguém: olha, eu vou te lançar no inferno. E a gente vê pregadores que insistem em lançar pessoas, grupos específicos da sociedade no inferno. Sendo que, no Novo Testamento, as palavras que foram utilizadas para descrever o inferno não tem nada a ver com o inferno que a Igreja Católica colocou alguns séculos atrás e que foi baseado lá naquela obra do Dante Alighieri, né? Então, assim, muita coisa é distorção da realidade, é distorção da espiritualidade. A espiritualidade basicamente é isso, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Então, é a capacidade de estender a mão, é a capacidade de acolher, a capacidade de abraçar. O reverendo... não, ele não é reverendo, é pastor, né? Batista. Pastor Ricardo Gondim, na sua pregação de hoje, ele estava falando sobre o perdão. E ele usou a passagem, né, que Pedro perguntou: até quantas vezes devo perdoar a quem me ofende? 7 vezes? E Jesus disse: que 7 vezes, Pedro? 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estabeleceu um padrão que era para dizer assim: cara, para de contar quantas vezes você perdoa as pessoas. Porque não tem essa conta. Não existe essa possibilidade. E muitas vezes nós ficamos fazendo esse tipo de comportamento. Por quê? Porque a nossa casa, né, a nossa vida, está sendo edificada não sobre o ensino de Jesus, não sobre as palavras de Jesus, não sobre aquilo que ele ensinou. A gente não conhece nem o Sermão do Monte. Que dirá o evangelho todo? E aí a gente não conhece, mas a gente ouve alguma coisa de um pregador qualquer. E aí a gente determina: não, aquilo é verdade. Leia o evangelho. Leia o evangelho. Como eu disse há algumas semanas atrás, não acredita nem nessa live, pura e simplesmente. Leia o evangelho. Por isso que eu tenho nomeado esses encontros de domingo como leitura do Evangelho. Não é pura e simplesmente uma explicação, é ler o que está escrito. Cuidado com os falsos profetas. Eles parecem ovelhas, mas eles são lobos selvagens. Em outra tradução, diz que são lobos devoradores. Vocês conhecerão os profetas pelas coisas que eles fazem, não é pelas coisas que eles dizem, é pelo que ele faz. Se ele não está dando um fruto, e o fruto não é quantidade de gente na igreja, gente. Eu já me libertei dessa falácia há muito tempo. Eu vivi um tempo numa igreja que o único objetivo era encher os cultos. Tinha contagem de quantas pessoas iam no culto.
Para quê? E às vezes era muito comum acontecer de você encontrar uma daquelas pessoas no meio da rua e você não lembrar nem o nome dela. Uma coisa que, por exemplo, acontece nos cultos evangélicos. Levante aí e aperte a mão do seu irmão e dê um abraço nele. Como é o nome desse irmão? O que ele está passando? Como foi a semana dele? O que ele viveu? O que ele está experimentando no seu dia a dia? Hoje eu assisti um vídeo que cortou meu coração, assim, até porque eu gostava demais dessa cantora. A cantora que faleceu essa semana com pouquíssima idade, se eu não me engano, 53 ou 54 anos, a Sinéad O'Connor, aquela carequinha. Eu vi um vídeo dela, ela, antes de morrer, ela gravou um vídeo e ela falando sobre a dor da doença mental que ela estava experimentando, depressão profunda, angústia profunda. E cortou meu coração aquele vídeo. Eu fiquei assim extremamente impactado. Como é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa espiritual se eu não sei o que uma pessoa que está perto de mim está passando? Num dado momento do vídeo, ela diz que, inclusive, devido ao estado emocional dela, nem a família dela estava querendo ficar perto dela. E ela dizia, eu me sinto sozinha. Como que eu posso dizer que eu sigo Jesus? Como que eu posso dizer que eu me espelho em Jesus, que eu sou seguidor de Jesus, se eu não sei? Se eu cumprimento a pessoa que está do meu lado num culto, dou um abraço nela, olha, Jesus te abençoe. Mas eu não sou capaz de olhar dentro dos olhos dela e saber o que realmente ela está passando. Então, como é que Jesus nos ensina sobre o poder do amor e da fé? O que é ter espiritualidade, então? Ter espiritualidade é isso aí, olha. O que é ter a espiritualidade? Ouça os meus ensinamentos, viva de acordo com eles e construa sua casa na rocha. Porque a espiritualidade vai te fazer capaz de, diante das dificuldades da vida, e as dificuldades acontecerão, não existe mágica, você não consegue eliminar as dificuldades. Um ensino no qual eu acreditei durante muito tempo, participei de reuniões onde até que um dia eu falei, não, cara, alguma coisa está errada. As pessoas que vêm nessa reunião são as mesmas pessoas. É o ensino da quebra de maldição. As pessoas que iam na reunião eram as mesmas e repetiam os ritos de quebra de maldição toda semana. Quando você abre as cartas do apóstolo Paulo, diz toda dívida, toda maldição que existia contra nós foi rasgada. Ele se fez maldito por nós. Ponto. Como é que eu tenho que ficar quebrando maldição das pessoas, aprisionando as pessoas a um rito religioso de repetição sem fim? Não. O que eu tenho que dizer para a pessoa é, olha, as dificuldades da vida vão acontecer. Mas se você olhar para Jesus e construir a sua vida em cima dos ensinamentos de Jesus, você vai desenvolver a sua fé. E quando você desenvolve a sua fé, baseado no ensino de Jesus, que é o amor, que você vai construir a sua vida, né, em cima do amor, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a você mesmo, o amor aos que te cercam, a capacidade de olhar e ver, identificar aquela pessoa está sofrendo. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou buscar ajudar aquela pessoa. Quando você faz isso, vão vir tempestades, mas você vai estar fortalecido, porque a sua vida vai estar construída sobre um alicerce firme. O alicerce firme, volto a repetir, não é o quanto você é bom na sua religião. Não.
Porque tem pessoas boas sem religião. Tem pessoas boas com religiões que você não gosta. Tem pessoas boas com religiões que você diz que são do diabo. Tem pessoas boas lá. Então não é por isso. É porque você baseou a construção da sua espiritualidade na lei do amor. Isso vai fazer com que venham as tempestades, os vendavais, venham os problemas que vierem. Você vai ser uma pessoa fortalecida e capaz de passar por isso tudo. Agora, se você quiser construir a sua vida baseado em dogmas, baseado em ensinos humanos, em sentimentos humanos, o vendaval vem e te derruba. E te derruba. E aí você vai fazer igual Pedro. Eu tenho que perdoar quantas vezes? Acho que 7 é um bom número, né, Jesus? Poxa, é um número alto, né? Se perdoar uma pessoa 7 vezes, aí Jesus vai olhar e vai dizer assim, cara, você não aprendeu nada. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Eu imagino os cabelos da espinha aqui, né, do cocuruto aqui do Pedro, arrepiando todinho. Ai, falei besteira de novo. Falei besteira de novo. Eu imagino ele desesperado, pensando, caramba, eu pisei na bola de novo com Jesus, estou tomando um toco mais uma vez. Mas Jesus amava Pedro pra caramba e sempre dava um jeito de incluí-lo de novo e utilizar aquilo para um ensino. Então, como Jesus nos ensina sobre fé? Ele ensina assim, olha para o que eu ensinei, acredita e põe em prática. É só isso. É só isso. Olha o que eu ensinei, acredita no que eu ensinei, coloca em prática. E aí, venha a tempestade que vier, venha o problema que vier, venha a luta que vier, você vai conseguir passar por ele. Ele não está dizendo que você vai conseguir parar a tempestade, parar o vento, ou parar a cheia das águas. Não. Ele está dizendo que você vai passar por isso, e depois que isso passar, você vai continuar firme, com fé, com espiritualidade e com amor. Essa é a reflexão que eu queria trazer para você hoje. Por que precisamos de espiritualidade? Porque, como eu falei no início dessa transmissão, a vida não é fácil. A vida tem dificuldades. Muitas dessas dificuldades são como águas subindo e querendo nos afogar. Mas se a gente tiver a espiritualidade que Jesus ensina, que é a fé baseada no amor, a gente consegue sair do outro lado. Muitas vezes machucados, muitas vezes feridos, muitas vezes amedrontados, mas a gente consegue permanecer de pé e, com certeza, um pouco mais fortalecido para que, caso venha outra tempestade, a gente saiba que a gente pode confiar no ensino de Jesus e viver como ele nos ensinou. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse ensinamento, dessa reflexão. Eu espero que você transforme esta nova semana que está entrando. Essa é a minha oração por você agora. Eu oro a Deus agora, que você consiga começar a mudar os fundamentos da sua vida, os alicerces da sua vida, e colocar lá nos alicerces a pessoa e o ensino de Jesus, que é o amor, a fé baseada no amor. E assim, vindo a dificuldade ou a luta que vier, o vento que vier, você vai estar preparado. Não quer dizer que você vai estar não vulnerável, né? Você é uma pessoa que nada te acontece. Não quer dizer isso. Quer dizer que, mesmo passando por isso, você vai ficar de pé e vai sair vitorioso. É isso que vai acontecer. Ok, gente? Essa é a minha oração, esse é o meu desejo para você, que Deus te abençoe essa semana. Se você está aqui ouvindo ou vai ouvir um dia e você nem acredita em Deus,
ainda assim eu desejo que Deus te abençoe, tá? Que você tenha uma vida boa, uma vida feliz, que você não tenha uma vida escravizada por nenhum dogma religioso. Se você não é inscrito no canal, considere aí se inscrever no canal, participar com a gente. Domingo que vem teremos mais uma live nossa, ainda falando aí da leitura do Evangelho. Tá? Deixe o seu joinha aí, faça um comentário e conheça lá os outros vídeos do canal. Tá? Participe do nosso canal, da nossa aba comunidade. Participe, deixe seu comentário, faça suas sugestões. É muito bem-vindo a sua estada aqui conosco. Fique com Deus. Boa semana.